Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Bomba. Sniper do tráfico que atirou em policial afirma que se entregou para Tarcísio parar com a matança dos seus companheiros. Já chega, me entrego. Veja o vídeo. Meu nome é Erickson David, meu apelido é Davinho. Eu quero falar pro Tarcísio e pro Derrite aí, ó, parar de fazer a matança aí, matando a paz de gente aí, inocente, querendo pegar minha família, sem que não tenha nada a ver, estão me acusando aí. É o seguinte, eu vou me entregar, que não tem nada a ver, entendeu? E é isso aí. Em entrevista coletiva, Tarcísio se pronuncia sobre a operação após assassinato de PM da Rota. Veja o vídeo. Não, olha só, foram 8 óbitos, 8 ocorrências ao longo desse final de semana, ao longo dessa operação. A polícia quer evitar o confronto de toda forma. Ninguém quer o confronto. Agora, nós temos uma polícia treinada e que segue à risca regras de engajamento. A partir do momento que a polícia é hostilizada, a partir do momento que há o confronto, a partir do momento que a autoridade policial não é respeitada, infelizmente há o confronto. A gente não quer o confronto, não deseja o confronto de jeito nenhum. Tanto é que nós tivemos 10 prisões. Aqueles que resolveram se entregar à polícia foram presos, foram apresentados à justiça. O autor do disparo foi preso, foi entregue à justiça, como tem que ser. Então a gente não quer de maneira nenhuma o confronto. Agora também não vai tolerar a agressão, porque a polícia reage e ela vai reagir para repelir a ameaça. Alexandre Garcia detona a covardia que fazem com Mauro Cid. Burrice ou safadeza? Veja o vídeo. Bom, outro assunto, também ligado a Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens dele, Tenente Coronel Cid, Mauro Cid. Gente, eu não sei se é burrice, pura e simples burrice, ignorância, ou é safadeza. Porque eu vejo nas notícias que Mauro Cid, embora ganhando, acho que é 26 mil, né, movimentou 3,2 milhões. 1,8 milhões de crédito e 1,4 milhões de débito. Não, ele não movimentou. Gente, o nome disso é falácia vergonhosa, pensando que todo mundo é burro. O que interessa, eu sou formado em contabilidade. Olha só, você ganha 5 mil por mês e quer comprar um carro de 300 mil. Pede um empréstimo, você recebe um empréstimo. Recebe um crédito na sua conta de 300 mil. No dia seguinte você compra o carro e paga à vista 300 mil. Aí alguém consegue, tem um informante lá dentro do COAF, que você movimentou 300 mil de débito, 300 mil de crédito. 600 mil, você movimentou 600 mil, você só ganha 5 mil, como é que movimenta 600 mil? Não, você não movimentou nada, você recebeu e pagou. O que vale é a diferença, débito e crédito. Qual é o saldo? No caso do Cid, 400 mil. Não é 3 milhões e 200. Cruzes, que vergonha. Isso é falta de neurônio, né? Meu Deus do céu. Somar débito e crédito. Não se soma débito e crédito. Se obtém o saldo. Por isso é que escrevem nos jornais, foram contabilizados 3 mortos. Como assim? Quantos no crédito, quantos no débito? Não sabem o que é contabilizar. Agora, gente, é imperdoável, porque jornalista é obrigado a ter cultura geral, tem que saber de tudo, porque trata de tudo. Então, isso é um vexame. Outra matéria já na tela. Moraes é citado pelo jornal New York Times em texto sobre reforma do judiciário em Israel. É isso mesmo.
O jornal norte-americano New York Times publicou uma reportagem neste domingo 30 sobre a lei aprovada na última segunda-feira pelo Parlamento de Israel, que diminui o poder do judiciário do país. O texto Muito em Jogo em Israel para a Suprema Corte, o destino da democracia, escrito pela jornalista Emily Bazelon, funcionária do New York Times e pesquisadora sênior da Escola de Direito da Universidade Yale, traz questionamentos sobre a posição tomada pela Suprema Corte de Israel frente à possível redução de seus poderes, quando na quarta-feira anunciou que analisará o pedido de recurso contra a reforma judicial. Nesse contexto, o texto cita outros países nos quais a atuação do judiciário foi questionada, entre eles o Brasil. Ao falar sobre o caso brasileiro, o jornal norte-americano cita o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O texto do New York Times contém imprecisões. Afirma que o judiciário brasileiro ficou sob ameaça quando nunca houve de fato risco de juízes serem impedidos de trabalhar. Diz também que Jair Bolsonaro foi atrás do Supremo Tribunal Federal sem especificar exatamente o que desejava informar, se o ex-presidente fazia críticas ou se perseguiu o Poder Judiciário com medidas praticadas e ilegais. Essa última hipótese não aconteceu. Em tom elogioso e crítico, o New York Times escreveu: na campanha para a eleição de 2022 no Brasil, Moraes, que também era responsável pelas eleições, ordenou a remoção de milhares de posts em redes sociais para impedir a disseminação de informações falsas e tomou outras medidas extraordinárias para impedir os ataques antidemocráticos de Bolsonaro, que acabou derrotado pelos eleitores. Em nenhum momento a reportagem detalha quais foram as decisões de Moraes, nem se algum dos vetos do ministro brasileiro a posts nas redes sociais seriam aceitos no direito norte-americano ou se seriam considerados atos de censura. Sem elaborar nem explicar, o jornal diz apenas que alguns elogiaram Moraes como salvador da jovem democracia do Brasil, e outros argumentaram que o magistrado foi longe demais. Os eleitores não recebem nenhuma informação objetiva para formar algum juízo de valor sobre o caso brasileiro. Da forma como foi redigido, o texto tem um viés claramente pró-Moraes. É preocupante. Já outra matéria na tela. Defesa de Oswaldo Eustáquio alega perseguição política, prisões ilegais e pede intervenção da Interpol. É isso mesmo. O advogado Ricardo Freire Vasconcelos, representante do jornalista Oswaldo Eustáquio, emitiu uma nota declarando que seu cliente foi preso ilegalmente 3 vezes no contexto do inquérito 4.828, que foi arquivado sem nenhuma denúncia apresentada. A prisão do jornalista, associada a Jair Bolsonaro, foi solicitada devido a uma suposta ameaça de impedir a entrada da Polícia Federal em uma área militar. Essa alegação, segundo Vasconcelos, perdeu a sua relevância, já que os protestos em questão foram finalizados. O Instituto Internacional de Defesa de Presos e Exilados Políticos planeja enviar uma solicitação formal à Interpol, pedindo para que o nome de Eustáquio não seja incluído no alerta vermelho. Baseiam-se no artigo 3 da Interpol, que proíbe a inclusão de nomes em caso de perseguição política. Eustáquio é considerado um refugiado político devido à perseguição ilegal em território paraguaio. A nota ressalta que um dos supostos crimes de Eustáquio seria a tentativa violenta contra o Estado Democrático de Direito, uma infração não reconhecida internacionalmente, e que por isso não se aplicará devido à falta de reciprocidade. O comunicado destaca que qualquer solicitação de prisão seria fútil, visto que Eustáquio solicitou oficialmente proteção política ao governo do Paraguai, e é agora um refugiado reconhecido. Qualquer ação contra ele seria um uso impróprio de fundos públicos em um contexto internacional e uma violação do tratado entre o Brasil e o Paraguai. Governo nega acesso a imagens da invasão do 8 de janeiro e jornalistas da Jovem Pan comentam. Assista. Relevante para o país. Uma coisa é alguma CPMI ou CPI que tivesse sido criada para fazer algum barulho em alguma área ideológica do governo, em relação à Bolsa Família ou qualquer outra coisa que ainda assim teria sua relevância e sua importância. Mas nós estamos falando talvez da CPMI com a maior importância da história do Brasil, que é para apurar atos gravíssimos, que atentaram contra o próprio Estado Democrático de Direito. Ficar querendo não fornecer provas, impedir a ampla e restrita investigação por um órgão colegiado legitimado para isso, com poderes constitucionais para isso, é querer não possibilitar que a verdade apareça. Não tem outra forma. Porque, não, mas cabe já às autoridades da justiça ou da polícia que estão investigando. Que autoridades?
que seja pelo volume de informações, ou seja pela incompetência, e não estou afirmando que foi nenhuma nem outra, mas me parece que uma delas deve ter sido, não teve tempo por ter pouco pessoal, ou não teve capacidade de ver as imagens do G Dias nos autos do processo, se isso não vaza, ninguém saberia talvez até hoje, e querer que o Congresso não olhe para essa quantidade de material e diga, precisa de mais gente para olhar isso, para fazer um pente fino e descobrir o que tem ali dentro? O que eu quero dizer é o seguinte, numa situação como essa, quanto mais gente com responsabilidade constitucional para investigar e apurar, melhor. Melhor para tentar chegar aos fatos, melhor para tentar chegar efetivamente ao que se buscou naquele dia e quem eram os verdadeiros responsáveis ou mentores intelectuais. Agora, e a promessa de transparência? Onde fica, Ricardo? Porque tudo ia ser investigado. No dia seguinte, Nossa Senhora, tudo ia ser investigado. Aliás, esse país é engraçado, por quê? Porque, vamos só recapitular aqui, eu te entrego. A CPMI, ela tem autonomia, tem legitimidade, tem competência para requerer o que ela quiser, inclusive quebrar sigilo. Então não tem essa. Ah, não, tá num processo sigiloso. Pô, ele não sabe. Ele se gaba tanto, se jacta. Ele se jacta tanto de conhecer o ordenamento jurídico. É juiz, foi juiz federal. Então ele sabe. Ele sabe que a comissão parlamentar, ele sabe, ele tá fazendo corpo mole. Fato. Até porque são parentes. Até aí, informação de Pix pelo COAF também é sigiloso. E por muito menos como é que chama lá? O Palocci caiu. Pois é. O Palocci caiu por quebrar o sigilo bancário do caseiro. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.